Olá, estamos começando o Espaço Aberto de hoje. No programa anterior nós falamos de Steve Jobs e Apple. Hoje nós vamos continuar falando e estamos recebendo aqui Rafael De Angeli, publicitário e músico, Pedro Celli, proprietário da Spine Multimídia e ambos Apple maníacos, né? O Espaço Aberto está começando agora. No programa anterior, nós deixamos uma pergunta em aberto para o Pedro e a gente já aproveita e já também faz para o Rafael. Steve Jobs deixou um sucessor? Bom, é difícil de responder a pergunta. Se fosse pronto, você falaria que não. Mas conhecendo ele, como ele era pragmático, todo aquele modo, ele deve ter pego e já treinado alguém lá dentro da Apple deve estar passado um tempo com ele, porque desde 2004, quando ele descobriu o câncer de pâncreas, né, ele sabia que a vida dele ia ser curta. Então ele já devia estar treinando alguém. Obviamente que essa pessoa não vai ser ele. Ninguém é substituível. Mas pode ser que sim. Não sabemos quem vai ser essa pessoa, né, mas pode ser que tenha um substituto, sim, não à altura dele, mas alguém que continue, pelo menos, dando as diretrizes de como serão os novos produtos da Apple. Tanto é que os rumores dizem que já tem produtos para os próximos 4 anos, né? Já tem aí, provavelmente, uma das próximas novidades da Apple vai ser uma televisão, que estão dizendo os rumores por aí, né? E fora os outros iPhones, que ele já deve ter deixado até o 10º pronto, né? Já esquematizado. Rafael, como que você começou a gostar da Apple, teve o primeiro contato com o produto Apple? Bom, eu trabalhei na Spline de 2000 a 2002 e foi lá que eu conheci, decorrente dos Apple maníacos dos donos, né? Os produtos da Apple. Eu passei a gostar. Mas assim, eu tive um contato maior com o lançamento do primeiro iPhone, que eu tive logo que saiu, do qual eu descobri as novidades e as coisas que ele trouxe, né? De interessante para isso, de avanço, né, nessa tecnologia, e passei a procurar os outros produtos e conhecer melhor. Foi aí que fui me apaixonando por cada coisa que eu tinha. A gente sabe que vários nomes fizeram parte da história da Apple. Por que vocês acham que Steve Jobs se destacou tanto? Pela visão de mercado que ele tinha. Como eu tinha falado no outro programa lá, ele é uma pessoa além do seu tempo, né? Ele tinha uma visão muito além. Quando o Woz criou o primeiro Apple lá, ele não sabia o que fazer com aquilo. Foi o Jobs que falou, não, vamos comercializar porque isso vai estar na casa de cada pessoa, né? Foi assim que aconteceu também quando surgiu o primeiro Macintosh. E ele visitou a Xerox e viu um sistema de interface gráfica que a Xerox estava desenvolvendo. Só que eles não sabiam o que fazer com aquilo. Ele começou a dar pulos, alegria e falou, nossa, daí vai estar em todos os computadores. Aí ele foi aperfeiçoando ela para lançar no primeiro Macintosh, porque na época do lançamento do Mac, todos os computadores usavam DOS, né? Que nem eu mostrei lá naquele outro computador, no Apple IIe lá. Você tinha que digitar todos os comandos, fazer tudo, né? Você não tinha mouse para você ficar navegando o ícone para você clicar. Não tinha tantas facilidades. Não era uma interface amigável. Então quem primeiro trouxe isso para o nosso mundo, para a população, foi a Apple, e o lançamento do Macintosh foi um fenômeno para a época, né? Tanto para a indústria de computação, como para a parte comercial, para as empresas de publicidade, para os anunciantes. A Apple fez um comercial que foi dirigido pelo Ridley Scott, e esse comercial custou $1 milhão para ser exibido apenas uma vez durante a final do Super Bowl americano. O Super Bowl é o campeonato americano deles. Seria o equivalente a exibir durante o final do nosso campeonato brasileiro. Uma inserção de 1 minuto. Quando o pessoal lá da Apple, os diretores souberam do preço que tinham pago, eles ficaram loucos, porque o comercial não mostrava em nenhum momento o computador, não mostrava nada, só falava que ia ser lançado, nunca tinha sido feito isso. Agregava valor só, né? Agregava valor e não mostrava nada. Eles queriam vender o espaço do Super Bowl e não fazer esse comercial.
Só que graças a Deus não conseguiram vender, ninguém quis comprar o espaço e esse comercial foi exibido. E se transformou também num fenômeno da publicidade mundial, ganhando prêmios. E a repercussão foi tão grande que gastaram $1 milhão, só que o lucro que deu depois com as vendas e o retorno com propaganda indireta, que todo mundo começou a mostrar o comercial, mostrar tudo, foi fantástico. Inclusive nós vamos assistir esse comercial agora aqui, porque eu acho que não é todo mundo que já deve ter oportunidade de ver ele. Vamos dar uma... assistir. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory reports. Our unification of laws is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Falando um pouquinho sobre essa visão dele de produtos e de inovação, por exemplo, quando ele lançou o próprio iPad, que é recente, né? Nós estamos no iPad 2 agora, todo mundo criticou, o mundo inteiro, a crítica caiu em cima, falando que é um iPhone gigante, é um iPod gigante, não sei o quê. Ele ficou quase em depressão e depois que lançou, é um fenômeno de vendas, se tornou o tablet número 1 do mundo, tem 75% de mercado. Aumentou para 84%. 84%? 84% de mercado. E assim, é um grande sucesso, né? O iPhone também, quando ele lançou, modificou toda a telefonia mundial, porque ninguém pensava em smartphone, de você ter o computador na palma da mão. E quando ele lançou, foi esse boom também, né? Mas o que fez o iPhone de tão especial foi a interface gráfica dele, a qualidade do produto e também o modo de você não ter teclado, não ter nada, tudo ser feito nele. E só ter um botão. E o legal disso foi numa reunião que ele chegou com o pessoal lá da Apple, quando ele quis falar que ia lançar um telefone, eu falei, eu quero um telefone com um botão. Se virem para fazer funcionar com um botão. Essa foi a parte autoritária dele, né? Eu quero porque quero, que nem criança birrenta, né? Bate o pé, ela fala, eu quero porque quero e pronto, né? Mas esse é o tchan dele, né? Bom, daqui a pouco então a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos que vocês trouxeram, mas eu vou esquentar um pouquinho esse bate-papo. Eu quero saber de vocês a relação entre Gates e Jobs e Microsoft e Apple, mas isso depois do break comercial. Até já!